Bom, essa aqui é uma aula específica de soros indúsios, tá? Porque são características importantes. Eu vou reformular inclusive o trabalho final e é bom vocês entenderem como é que funcionam essas duas características, tá? O nosso objetivo, portanto, é reconhecer os tipos de indúsio e os tipos e disposição dos soros, tá? Isso aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui é da época do meu TCC, como pode variar os formatos, né? Olha aqui, ó, soros em linha, aqui em ponto com falso indúsio, em ponto, estróbilos, né? Em linha, em ponto, aqui formando um funil, em espiga, enfim, uma variação muito grande de formato dessas estruturas, tá? O que que a gente vai ver? A gente vai ver que o indúsio, ele pode estar presente, ele pode ser falso, né? Ou ele pode estar ausente, e o formato de quando ele está presente, a posição dos soros, a forma dos soros e o padrão de venação das folhas também, tá? Aqui, ó, mostrando algumas características. Então, aqui Soros sem indúsio, né? Aqui Soros peltado. Aqui é que nem os tipos de folha peltada, né? Como se fosse um pecíolo aqui embaixo, né? Aqui reniforme, né? Em formato de rim. Aqui linear, bivalvado. Aqui em formato de cúpula, né? Aqui cônico. O falso indúsio, outro falso indúsio. E aqui um sinângio que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então eu tenho de todos os tipos. E aqui quando ele é junto à nervura principal, né? Então aqui é de um polipódio, né? Uma polipodiácea. Esse grupo não tem indúsio, então só tem uns esporângios aqui reunidos, né? Olha só, dá de ver claramente aqui o ânulo, né? Essas células mais escuras aqui, ó, tá? E onde não tem ele é o estômago onde ele vai romper, né? Então esse aqui é um soro sem indúsio. O sório pode estar ausente também, como é o caso aqui dessas Elafoglossum. E aqui ele não está reunido em pontos, como é aqui. Aqui ele é uma mancha. Isso aqui tudo é sórios, tá? É tudo formando essa grande mancha. Não tem indúsio também. Aqui é o falso indúsio, no caso do adianto, como eu já falei. Então isso aqui é a folha que dobra, né? Para proteger os sórios. Ok? Então em adianto é muito comum, esse gênero é comum na região. Falso indúsio presente, tá? Em Cystopteris incisa, uma density de ácido também comum na região. Mesma coisa, ó, vejam que é a margem que está dobrando. Aqui nem protege tanto assim, né? Eles já estão bem maduros, isso aqui tudo é um monte de esporângios, tá? Aqui quando ele ainda está imaturo, né? A gente não vê, só vê o falso indúsio dobrado, ainda está em desenvolvimento embaixo aqui os esporângios. Esse aqui é reniforme, né? Comum em Dryopteris ou nas rumoras, enfim, nessa família, inclusive. Então ele é esse formato de rim, ok? Então um indúsio reniforme. Ele às vezes pode ser caduco, tá? Ele quase cai às vezes ele não cai. Ele pode ser linear. Aqui está um pouquinho difícil de ver, mas dá de ver os resquícios dele, tá? Porque já está muito maduro já esses esporos, né? Então esses esporângios já estão muito maduros. Tanto que ele é linear. E ele se abre, né? E ele não estava daqui para lá, ele estava de dentro para fora. Então ele rompeu aqui e expôs os esporângios, tá? Aqui também, ó. Aqui dá de ver um pouco mais fácil. Ó, aqui está ele ao redor, tá? Então ao redor aqui, quando ele está bem maduro. Nesse caso aqui ele é bivalvado, ele parece uma concha, né? Um bivalve. Tá? Que ele rompe aqui, ó, mostrando aqui os esporângios. Isso aqui não é um falso indúsio, ok? É um indúsio verdadeiro, só que ele é bivalvado e ele está na margem das folhas. Isso aqui é comum na família Dicksoniaceae, que é a da Dicksonia, né? Esse caso aqui é uma cursita mais comum no Rio de Janeiro, esse gênero. Ele pode formar uma concha, aqui está um pouco mais claro, ó. Cada bolinha desse é um esporângio, tá? Aqui ele está fechado ainda. Também é bivalvar, tá? Comum nas himenofiláceas, ou aqui cônico, né? Tipo um funil, ó, tá? Esse fiozinho aqui, onde tem, ele fica aqui por dentro, os esporantes estão fixados a ele, tá? E aqui o induso é cilíndrico, né? Ou em forma de fuzil, que a gente chama. Comum em himenofilácea, principalmente no gênero Trichomanes. Tá? Ali, ó, de novo, estão vendo? Esse Trichomanes aqui tem 1 cm, tá? Essa folha é uma planta bem pequena. Algumas agora foram para o gênero de Dimoglossum, mas estão ali, ó, bem pequenininhos os indúsios. Ele pode ser globoso e envolver todos os esporângios, é comum em Cyathea delgade, que é uma dos xaxins mais comuns aqui na região, tá? Então, forma essa estrutura globosa, depois ele rompe expondo os esporângios e os esporos. Tá? Aqui em forma de taça, talvez não está muito fácil de ver, mas está aqui, né? Então ele tem uma taça com os esporângios aí dentro.
peltado, tá? Ele aqui não é globoso, tá? Porque ao redor aqui ele é aberto embaixo, né? E só no centro ele tem tipo um pedicelo, né? Suportando ele. Aqui também peltado. E a disposição, né? Os soros, né? Eles podem estar aqui, ó, no meio da superfície inferior da folha, né? Então tá mais ou menos no meio, não tá nem na margem, nem no centro, tá? Ó, estão no meio da superfície, tá? Podem ser em mancha, como eu falei, ocupando toda a superfície inferior. Aqui também é uma planta inteira, né? Uma folha inteira, de 1 centímetro mais ou menos. Podem ser submarginais, na superfície inferior, aqui, ó, estão na margem. Aqui também, nas extremidades, tá? E aqui tem todo um esqueminha para mostrar como é que pode ser, né? Desde quase além da margem, ou marginal, né? Mediano, a submarginal ou perto da costa, né? Que é o nome dessa nervura aqui. Então tem todo esse esqueminha aqui para a gente entender a posição deles. Nem sempre é tão claro isso, tá? Vou ser bem honesto. E as formas, como eu já discuti, são 3 formas de soros: pontos, linhas e manchas, tá? Não tem erro. Com ou sem indúsio. Mancha nunca tem indúsio, tá? Para deixar mais claro. Esses 2 casos aqui pode ou não ter. E o padrão de inervação a gente vai encontrar basicamente um padrão simples ou furcado, né? Então aqui elas não se encostam. Às vezes no ápice formando o que a gente chama de hidatódios, tá? Ele fica mais grossinho assim, tá? Às vezes eles terminam antes da margem, às vezes eles terminam na margem, tá? Ou às vezes tem uma nervura coletora. Eles são livres, mas tem uma nervura que coleta, né? Uma nervura comissural. Isso é comum no gênero Salpiclena, por exemplo, tá? Ou eles são reticulados, tá? Formando essas areolas. Às vezes têm areolas aqui no começo e depois são livres também, tá? E aqui eles podem ter auréolas com vênulas dentro, estão vendo? Tá? Então esses são os padrões. Aqui vocês podem ver um que é bifurcado, né? Aqui, tá? Esse aqui formando essas estruturas conectadas. Aqui, ó, venação livre de oleandra, bem fácil de ver, ó, e é bem livre, eu não vejo nenhuma aqui que aqui bifurcou uma, mas é mais raro, tá? No geral ela é livre ou ela bifurca bem no começo, neste caso, né? Ó, esse aqui é mais anastomosado, tá? Ela não forma bem areola, ela vai conectando, se juntando, né? É um outro padrão, tá? Não é nem livre nem com areolas de fato. E é isso, tá? Esse é o que eu queria mostrar dessa estrutura. Agora a gente vai tentar entender folha.